Olá, estamos de volta com Sem Censura, que hoje fala de cultura, de internet, cinema, música, teatro. Tem algum comentário, Bruno? Tem comentário. O Pete, de Itaipu, ele gosta mesmo como tem música no Sem Censura. Ele adorou o seu musical e ele diz que o som estava lindo, estava perfeito. E o Carlos Leandro elogia o resgate da nossa história cultural. Ele diz que o Cartola é um excelente tema sempre. Maravilha, Bruno. Concordo. Muito bom, muito bom. Longa vida a Cartola e ao seu espetáculo. A Ivone Mag é antropóloga e ela está aqui por causa de um assunto que eu acho extremamente polêmico. Eu queria convidar vocês todos a participarem, porque nós todos vivemos isso. É apropriação cultural, e esse tema ele foi dado porque, de repente, uma branca, que no Brasil não tem branco, né? Mas, enfim, uma menina aparentemente branca chegou a usar um turbante, que em princípio é uma coisa mais africana, e foi muito mal recebida, não gostaram. Eu não sei exatamente porque eu não acompanho nas redes. Como foi isso, Ivone? Então, boa tarde, gente. Olha, eu entrei nesse assunto, que há muito tempo eu entro nesses assuntos que não é para eu entrar, mas eu acabo entrando. Houve uma grande discussão nas redes e também na mídia, em outras esferas, até nos botequins, a respeito desse famoso turbante. E aconteceu o seguinte, uma moça branca usou um turbante e saiu muito feliz, se achando linda, foi no metrô e tal. E quando ela saiu do metrô, um grupo de jovens negras, provavelmente universitárias, segundo a versão dela, veio e disse: você não pode usar esse turbante. Esse turbante é uma coisa da cultura negra, você é branca, não pode usar. Isso é uma apropriação cultural, papapá, deram uma aula para ela. E ela ficou muito espantada, ela arrancou o turbante e falou: mas eu botei esse turbante porque eu fiz quimioterapia, eu tenho um câncer e caiu meu cabelo. Então eu hoje resolvi botar porque era uma coisa bonita, que me fazia bonita, eu me senti bonita. E eu fiquei muito emocionada com essa cena que nada tem de brasileiro, talvez, ou que me chocou muito, porque há uma frase do Otto Lara Rezende, que foi um grande jornalista, escritor, que dizia assim: o mineiro só é solidário no câncer, que é uma frase ácida, mordaz, horrível e verdadeira, até isso acontecer. Por quê? Porque quando isso aconteceu, pouco se falou do câncer e da menina sofrendo aquilo. Passou a ser uma discussão sobre cultura, apropriação cultural, que é uma discussão importantíssima, mas as pessoas não tiveram pena e nem foram solidárias com a pessoa que teve um câncer e que está sofrendo as consequências terríveis dos tratamentos que a gente tem que fazer quando a gente tem essa doença tenebrosa. E eu, então, me lembrei muito do Otto Lara, e também eu tenho um blog no G1 chamado A Vida Como Ela Parece Ser. E é uma espécie de uma brincadeira com Nelson Rodrigues, que escreveu uma coluna chamada A Vida Como Ela É. Eu não posso dizer a vida como ela é, porque eu sou antropóloga, então eu tento ver de várias formas, de várias perspectivas e tento ser o mais relativista possível, mesmo que as coisas não sejam relativizáveis. Mas eu tentei ir na internet, ver como é que era a discussão, descobri um mundo totalmente novo para mim, que são umas moças chamado youtubers, que falam. E achei elas todas muito... Ivone, eu gostei dessa. Descobriu umas moças, o que será essas moças que ela descobriu? Youtubers muito jovens e muito bonitas, negras, brancas, com várias posições. E fiquei encantada, porque realmente as pessoas com muita propriedade falando desse assunto, que é um assunto muito doloroso. Para mim, como antropóloga, que sou, além de tudo, professora, eu fiquei pensando assim: puxa vida, mas o que é cultura? O que essas pessoas estão falando?
porque esse é um debate que existe há muito tempo em relação à cultura negra, ao samba, essa questão até que a gente estava discutindo ali, não é? Como o samba é visto, como ele é interpretado, e, sobretudo, uma discussão um pouco fora do lugar que diz assim, não, os brancos se apropriaram do samba, do carnaval, do desfile. E eu sempre achei que isso era uma discussão fora do lugar, porque o samba e a cultura africana, ou no Brasil, é uma cultura que invadiu a cena brasileira e nos conquistou a todos. Tem uma frase de um antropólogo muito famoso do século XIX, que era racista, infelizmente, porque no século XIX muita gente era racista, e que fala o seguinte, que nessa questão da cultura africana, os descendentes de africanos e os próprios africanos foram muito condescendentes com os senhores brancos, que não conheciam aqueles orixás, que não conheciam aquela cultura, e eles foram, então, convertendo, né, as pessoas e convencendo as pessoas da grandeza da sua cultura e fizeram no Brasil uma cultura belíssima e não se consideram proprietários dessa cultura. Muito diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, da África do Sul. Mas olha só, eu estava lendo sobre apropriação cultural nesse final de semana a respeito justamente desse tema do turbante lá. Pelo que eu entendi, e tem uma certa lógica, né, Ivone, se são coisas que valorizam, se o penteado Rastafari valoriza a raça negra, no sentido de que ela se sente empoderada porque é um senhor penteado lindíssimo, que enfeita pra caramba, se eu vou lá e pego, ela pode tá pegando tudo, pô. Cara, me deixa um pouco do que eu já não tenho muita coisa, me dá um pouco, deixa um pouco pra mim. Não é um pouco isso? Mas existem duas coisas. Uma é que não há uma cultura, sobretudo hoje, no mundo tão globalizado, que seja absolutamente particular. Ela é feita da troca. Mas acontece que a gente não se... Eu digo isso com toda a dó do meu coração, porque eu me lembro que quando eu morei na França um tempo, e quando eu cheguei lá, eu era muito jovem, e eu senti claramente que os franceses me olhavam, nossa, como haver uma morena interessante? Eu disse, gente, eu sou uma morena interessante? No sentido o mais exótico possível. E eu me achava branquinha pra caramba, entendeu? Eu me achava da civilização ocidental, se você quer saber. E ali eu disse, não sou não. Então, não, eu quero ser brasileira, então. Aí eu parei com esse negócio, o exótico me irrita, entendeu? Essas coisas, eu não quero saber disso. E então, eu fiquei com esses problemas em relação a... Não, eu acho que existe uma coisa na sociedade contemporânea que é a expropriação cultural, diferente de apropriação. Quando o mercado invade a cena cultural, por exemplo, como fez com os hippies, como fez até com Che Guevara. Como faz com tudo. Com símbolos tão fortes, não é? Da rebelião, enfim, e claro que todo esse exotismo da África, né? A África hoje vive talvez um momento trágico, talvez nunca visto desde a Segunda Guerra, não é? Com guerras, morte, violência e fome, né? Então, mas o que eu sempre pensei, e recentemente eu reli um livro muito antigo dos anos 70, de dois antropólogos americanos, o Richard Price e o Sidney Wolfe, que estudaram a plantation nos Estados Unidos e toda essa questão do tráfico negreiro, e eles começam um livro imaginando. Imagine se você, na África, vivendo numa aldeia e, de repente, vêm alguns traficantes, te pegam, matam a sua família, te levam para a costa, te colocam dentro de um navio, você não tem objetos, você não tem roupa, você só fala uma língua que você muitas vezes não consegue falar com o seu vizinho, porque são muitas línguas diferentes. Então, aquela viagem tenebrosa, aquela viagem
violenta, em que metade morre pelo caminho. E quando ele chega nas Américas, o que ele tem? Ele não tem nem os objetos, ele não tem a figura dos deuses, ele não tem os altares, mas ele tem o quê? A memória. A memória e os princípios inconscientes que regem a cultura. E aí, quando eles chegam na América, nas Américas, eles constroem uma cultura totalmente diferente daquela cultura africana. Eu costumo dizer que na África não há anáguas. Uma das coisas bonitas que a gente vê no candomblé, eu estudei muito tempo e sou uma pessoa fã enfim, que frequento, é aquelas roupas, né? Aquelas roupas do Brasil Colônia, porque você era plantation, tinha muito açúcar e tinha muito ovo, e aí as pessoas faziam aquelas anáguas muito engomadas, e você vai à África e você não vê isso, você vê os panos, o pano da costa todo lindo, muito na Nigéria. Mas a cultura negra não se diz assim uma cultura africana, se diz cultura negra. Sim, o problema não é o a oposto. apropriação no Brasil, do meu ponto de vista, é uma questão difícil de você enfrentar. Por quê? Porque toda a cultura brasileira é feita de sincretismos. Pois mas acontece que o branco, ele não se orgulha do que ele tem de negro. Por que não? Será? Exatamente, eu concordo nesse sentido, porque o problema é carnavalizar. O problema é o modismo de, ai, que legal usar isso. Mas isso é o que você está usando, né? No caso do metrô, eu acho que é um caso à parte, né? Uma coisa que aconteceu ali que é específica. Mas isso desencadeou uma discussão que eu acho muito importante, porque nós, até os próprios negros, nós estamos em busca da nossa identidade. E a partir do momento que isso vira uma roupa de... Ninguém fica vestido com roupa típica alemã por aí andando pela rua e acho isso normal, assim, acho interessante. Eu acho que, na verdade, tem que ser respeitado, sim, porque nós estamos dentro de uma circunstância evolutiva que nós precisamos nos entender, nos enxergar. Se eu olhar para uma pessoa, ela está com turbante usando assim, sem nenhuma consciência, porque é uma coisa muito profunda, muito séria. E realmente eu acho que eu me sentiria mal olhando uma pessoa usando uma coisa da minha Flávio, cultura. porque eu tenho uma sobrinha que usava cabelo rasta, eu adorava mas eu acho isso aquilo. Bonito, mas rasta, ok, o rasta, ok. Mas eu acho assim, usava quando dread, eu não sei qual por que o turbante não pode? Não é que o turbante não pode, eu estou falando, na verdade, que eu acho que tudo pode, na verdade, né? Vamos ser livres, estamos livres no país. Só não pode, eu acho que não pode nem ter, desrespeitar. Nem tampouco o pessoal que fica de plantão para dar porrada em todo mundo, que existe isso muito com o próprio nós negros mesmo, inclusive. Tem um grupo que é contra, outro grupo que é a favor. Eu só acho que a violência, ela não é necessária. Eu acho que a discussão é necessária. É importante a discussão, porque acho que isso é o mais importante. É a discussão e não a violência. Eu tenho duas amigas que estão com câncer, com o mesmo câncer, não se conhecem. Uma delas, a família raspou, as irmãs rasparam a cabeça. Todas rasparam para ficar todo mundo ali junto. E no início, complicado, o que você faz? Bota um turbante. E da outra está usando também um turbante. Então, de repente, por eu achar aquilo, porque o turbante ele tem um simbolismo. Não é simplesmente você não usou um turbante por você ser negro. Não é isso. Tem um simbolismo deles que eu não sei muito bem. Você vê que nas religiões as pessoas usam, no candomblé, quem faz a cabeça, quem na Umbanda, né? Primeira coisa, eles botam um turbante. Então, tem um simbolismo. É difícil você, num momento como esse, você chegar e falar, mas você está com câncer, bota outra coisa, volta para a peruca. Não é essa a ideia. Não é isso. Não é essa a ideia. Usar o turbante como se fosse uma peça de um vestuário para se enfeitar. Por que não pode? Eu não sei, porque tem um simbolismo. Eu não sei qual mas tem um simbolismo na cultura afro, que é uma coisa de resistência, quando eles chegaram aqui no Brasil. Mas, olha só, isso é novo, porque quanto tempo todo mundo usa turbante porque está com câncer?
Mas eu acho que a gente está levando a conversa para o câncer. Eu acho que, na verdade... A conversa é o turbante. Mas o turbante não é uma novidade, Flávio? Eu não me lembro dessa discussão 10 anos atrás. É porque as pessoas não eram tão esclarecidas. Tá. As pessoas hoje são mais esclarecidas um pouquinho por causa da internet, porque a internet tem tudo a ver com isso. Mas acho que a internet dilui fronteiras, né? Na nossa sociedade, a gente tem uma troca de informações, essas fronteiras vão cada vez mais se diluindo. E eu acho que se o turbante tem um simbolismo, inclusive religioso, como outras religiões também têm artefatos, dispositivos que têm simbolismo também, quando houver um contexto religioso, isso tem que ser respeitado, porque senão vai dar uma dissonância monumental. Quando, porém, for um fato cultural, que o turbante é bonito, tem uma estética também, se o turbante for usado eventualmente até para moda. As baianas no Pelourinho, gente, usam turbante. Não, são lindas, ok. E usam essas anáguas lindíssimas que ela estava falando. Acho que o contexto talvez tenha um papel nisso, né? Para evitar um desrespeito de um lado, quando tiver uma conotação religiosa, mas valorizando a estética linda do turbante em outros contextos, talvez. Não sei que posição. Fala. Porque eu acho que às vezes o julgamento é um pouco duro demais, né? Tanto de quem um é consciência e outro é a forma que você chega para falar sobre isso, assim. Mas sabe, Flávio, o que eu pensei? Eu penso que o Brasil tem uma característica que me encantou sempre e eu nunca sei se eu gosto do Brasil porque eu nasci aqui ou porque realmente eu gosto da cultura brasileira, do jeito que a gente se relaciona, das coisas que nós construímos para nos unir, né? Se a gente estava falando do samba, né? O cartola, são características nossas que unem as pessoas. Quando eu escutei o cartola ali, gente, é uma emoção, uma vontade de chorar, que eu sei, eu sou branca, mas por que eu tenho essa emoção tão grande? Porque ele é um grande poeta universal. Ele fala das coisas que todos nós vivemos. De alguma forma, ele fala do universal a partir da experiência dele. Eu penso isso, não é? Assim como Shakespeare é até hoje presente na vida, o Cartola também. E o Cartola, e como Cartola, muitos outros. Então, eu prefiro pensar que esses símbolos, mesmo religiosos, eles são eternos e eles são construídos na nossa cultura para nos unir e não para nos separar. Eu acho ótimo, porque isso é o fundo do teu pensamento, Ivone. Isso exatamente é a minha vida. É para isso, assim, quando eu entrei pela primeira... Bom, não há brasileiro que nunca tenha ouvido na sua vida um tambor tocar, um santo virar, enfim, um despacho na rua, isso faz parte do nosso cotidiano. Ou fazia. Agora não sei mais. Mas quando eu, pela primeira vez, entrei num terreiro para estudar aquele terreiro, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi, gente, que isso? Isso é construído para nos unir. Ao contrário do que você vê na cultura americana, norte-americana, em que você tem os negros tendo que ser pastores e serem religiosos numa igreja só de negros, enquanto no Brasil, e lá você não tem os orixás? Só hoje em dia, depois de muita troca... Tem Cuba, né? Cuba tem uma coisa Cuba, Haiti, todas essas culturas que preferiram, como eu sempre digo, pontes a margens, preferiram nos unir. O Cartola é o símbolo disso, né? Ele viveu pobre, ele quase morreu, ele foi reencontrado pelo Stanislau Ponte Preta na garagem? Não sendo... lavador de carro numa garagem. Mas ele arranjou para ele lugar para lavar carros em Ipanema. E aí descobriu que ele era o Cartola, né? Então, é uma pessoa que viveu tudo isso e, no entanto, ele era universal e ele me faz chorar como a todos aqueles brasileiros ou não que escutam ele, como Tom Jobim, como tantos outros poetas
brasileiros. Esse assunto, ele é muito brabo. Eu gosto desse assunto porque eu acho que a gente tem que ficar falando dele sem parar, porque esse é um assunto brasileiro por excelência. Como é que a gente vai se unir, mais do que se separar, mas agora a gente vai para o intervalo mesmo. Um minutinho só, a gente já volta com Sem Censura.